Pensa na confusão. Todo mundo em Éfeso estava agitado com a notícia. Os negócios podiam falir de uma hora para outra, e nessa história havia um culpado. O principal agitador foi bastante convincente, pois ele tinha outros interesses em jogo. Logo, uma multidão enfurecida, que estava disposta a sair até as últimas consequências para defender a honra da deusa que eles adoravam. Como Paulo sairia dessa? Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Os nossos abraços dessa semana vão para as seguintes bases. Base Rumo ao Céu, da Igreja Central da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Base Adoletins, da cidade de Marabá, no Pará. E essa base aqui, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas acredito que seja Kairos, da Igreja da Vila Musa, da cidade de Ourinhos, São Paulo. E para a base Renova, da Igreja do Planalto, da cidade de Alenquer, no Pará. E para você que ainda não é inscrito aqui, aproveita esse momento e clica naquele botão vermelho escrito inscrever-se. 2 segundinhos, bem rápido. E não se esqueça de deixar o seu like, também o seu comentário e vem com a gente que a gente está na última lição desta temporada. A história de hoje parece um enredo de filme e tem um final surpreendente. Mas antes de nós lermos a história propriamente dita, que está lá em Atos 19, a gente precisa entender o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo e por que ele estava em Éfeso. A mensagem de que o Messias já tinha vindo e cumprido sua missão continuava se espalhando pelas diversas regiões, e a gente se lembra de que inclusive os judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Paulo aproveitava todas as oportunidades e dava as boas notícias, e ali em Éfeso não foi diferente. Lá, o apóstolo encontrou 12 cristãos que tinham sido discípulos de João Batista e que tinham algum conhecimento sobre a missão de Cristo. Mas, quando Paulo perguntou se eles já haviam recebido o batismo do Espírito Santo, eles ficaram surpresos. Eles nunca tinham ouvido falar disso. Eles só conheciam o batismo de João. Quando entenderam, aqueles homens foram batizados em nome de Jesus e também receberam o Espírito Santo. Assim como os outros discípulos, eles foram capacitados a pregar, levar o evangelho a diversas regiões, e aquilo foi bênção pura. Em Éfeso, as coisas não foram tão diferentes como Paulo já estava acostumado. Havia aqueles que ficavam impressionados e se convertiam, deixando suas antigas práticas. Um caso conhecido foi quando os efésios decidiram queimar os seus livros de magia. E por incrível que pareça, muitos judeus praticavam o ocultismo, achando que isso não tinha nada a ver. Para provar que estavam convertidos de verdade, eles decidiram se livrar desses livros. Veja só por que eles tomaram essa decisão. Esses livros de feitiçaria expressavam os regulamentos de adoração a Satanás, orientações de como pedir sua ajuda e obter informações dele. Se guardassem esses livros, os discípulos teriam se exposto à tentação. Ao vendê-los, eles teriam colocado a tentação no caminho de outras pessoas. Para destruir com o poder do reino das trevas, eles não hesitaram em fazer nenhum sacrifício. A verdade venceu o amor que eles tinham pelo dinheiro. O evangelho foi vitorioso na fortaleza da superstição. A influência do que ocorreu ali se espalhou mais do que Paulo imaginava. Por mais de 3 anos, Éfeso foi o centro do trabalho de Paulo, e os resultados foram evidentes. Para ter uma ideia, o culto pagão foi fortemente abalado, e até os adoradores perderam aquele entusiasmo que eles tinham antes para participar do Festival Nacional. E não foi só isso, os negócios também foram muito afetados. E é nesse contexto que a gente encontra a história dessa semana, que está em Atos 19. Acompanhe aqui comigo. Por essa época, houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Você se lembra que caminho era a expressão para os cristãos, assim que eles eram conhecidos. Começou com Demétrio, ourives que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, que empregava muitos artífices. Ele os reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste empreendimento. Mas, como vocês viram e ouviram, esse sujeito, Paulo, convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isso não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província.
Claro que não me refiro apenas à perda do respeito público por nossa atividade. Também me preocupa que o templo da grande deusa Ártemis perca sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída do seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: "Grande é Ártemis dos Efésios!" Em pouco tempo, a cidade toda estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhe enviaram um recado no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para a frente e ordenaram que explicasse a situação. Ele fez sinal, pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis dos Efésios. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: "Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso. Que façam acusações formais, e se há outras queixas que desejam apresentar, elas podem ser resolvidas em assembleia, conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para este tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer." Então os despediu e a multidão se dispersou. Viu só? Tem gente que gosta de uma confusão, né? Como você viu que estava escrito? Tinha gente que estava lá e nem sabia o que estava fazendo, só queria estar no meio da multidão, no meio da bagunça. Mas bom, você lembra que eu te disse que essa história tinha um final surpreendente? Veja aqui. A decisão do escrivão e de outros da cidade tinha confirmado diante do povo que Paulo era inocente de qualquer ato ilegal. Deus tinha levantado um grande oficial da cidade para inocentar seu apóstolo e manter a multidão sob controle. O coração de Paulo se encheu de gratidão a Deus por preservar a sua vida e porque o cristianismo não tinha sido desonrado pelo tumulto em Éfeso. Depois que a confusão foi desfeita, Paulo reuniu os outros discípulos e os animou para continuarem firmes, e logo depois ele foi para Macedônia. Muitas vezes o trabalho de Paulo era difícil, mas Deus fazia com que os resultados fossem bons. Imaginem quantas pessoas tiveram a vida transformada por causa da mensagem de Paulo. Veja o que diz aqui. O método exato que Deus usa para dar vida espiritual está além da explicação humana. No entanto, a atuação do Espírito está sempre em harmonia com a Bíblia. O seguidor de Cristo deve comer o pão da vida e beber a água da salvação, obedecendo em todas as coisas às orientações de Deus em sua palavra. Paulo foi difamado, insultado, perseguido, exposto a perigos, mas ele sempre olhava além e seguiu firme na sua missão. O corajoso apóstolo quase desanimou, no entanto, ele olhava para o Calvário e com um novo entusiasmo prosseguia espalhando o conhecimento do Jesus crucificado. Paulo estava trilhando o caminho ensanguentado que Cristo havia percorrido antes dele. Não queria se livrar da luta até que chegasse a hora de colocar sua armadura aos pés do Redentor. E você, estaria disposto a ir tão longe? E refletindo aqui sobre essa história dos Efésios, se você examinar bem, será que tem algo que você precisa tirar da sua casa? Alguma coisa que é do inimigo que está atrapalhando seu relacionamento com Deus? Examine bem.